Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Terça-feira, 20... 27. Eu tô completamente perdida. Eu tô desde quinta-feira sem ver o programa. E eu tô só fazendo festa. Só na vibe. Só na festa e eu não sei nem que dia é agora. Hoje é terça-feira. Terça-feira, 20... Não sabe se dormiu ontem, anteontem. Não, isso eu sei, sei aonde eu dormi. Isso tu não te preocupa. Quem, dona Magda? Que eu sei não, com isso quem. aí é uma insinuação terrível. É só que ela saiba, não. Só que ela Não é assim. Pode ter dormido com a sua cachorrinha. Pode Não ter tenho dormido- cachorrinho. Não tenho. Foi o Não gatinho. tem um gatinho. Olha aqui, ó, vamos ao que Um interessa. gatinho moreno. Com o Totó. Com Ai, Totó, te lembra que era um personagem do cabeludo aquele, como é que é o nome? Tony Ramos, era uma mala. O Totó era um italiano na novela, era uma mala. Olha aqui, ó, brincadeiras à parte, obrigada pela companhia que vocês nos fazem todos os dias, todas as noites, a partir deste momento e também lá por tantas da noite, quando a gente tem a reapresentação com o Rabicho, lembrando, né? Pois o presidente eleito Bolsonaro anunciou mais um ministro, o ministro da Infraestrutura. Ele chama Tarcísio Freitas. Ele, na verdade, é ex-diretor do DENIT. Ele é formado pelo Instituto Militar de Engenharia e, atualmente, ele é um consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Falando em posses, em ministros, escolhas, o nosso secretário da Saúde, o João Gabardo, está auxiliando desde o começo o governo nesta transição. E existe uma possibilidade bastante grande de ele ocupar algum cargo dentro da Secretaria do Ministério da Saúde. Até porque, para lembrar, João Gabardo foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ele conhece a fundo os problemas nesta área de todos os estados brasileiros. E ele fez um excelente trabalho por onde passou, quando passou pelo município, depois agora no governo Sartori. Então ele efetivamente é um bom nome, ou será uma boa presença no Ministério da Saúde. Enquanto isso, eu digo aos senhores que eu lamento profundamente que Ana Amélia Lemos se afaste da política, se afaste do Senado. A sua chapa não foi bem sucedida na última eleição, porque como a Ana Amélia Lemos, eu acho que não existe. Obviamente que no final do mandato ela vai ter que se mudar, vai ter que voltar para casa dela. Ela tem uma residência, a Ana Amélia mora há 500 anos em Brasília. E queiram ou não, senhores, acreditem ou não, o Senado oferece ou paga a bagatela de R$ 33.700 a todos que saem do Senado a título de auxílio mudança. Mesmo que atravesse a rua? Nossa, mas Mesmo que... Não, a Ana Amélia agradeceu e disse que não vai, que não quer. são aqueles que ingressam no Senado, porque daí tem o auxílio mudança para que se mudem para Brasília. Aqueles que saem do Senado e aqueles que se reelegem também ganham os 33,7. Que legal! Inclusive sem precisar mudar nem nada de casa. Bandalheira. Isso é bandalheira. E assim, não é de A, B ou C, não é do governo do PP, do PT, do PSDB, de qualquer coisa. Isso tá lá. Auxílio moradia, auxílio mudança. O que mais que eles querem, gente? O que mais que eles querem? Eu já não sei mais se nós vamos conseguir um dia moralizar tudo isso. O que tu acha, Ruxo? Olha, dona Magda, eu tenho esperança. Sou uma pessoa positiva, proativa. Tu é velhinha de Taubaté, né? Eu tenho pautado minha vida assim, por isso que olho sempre para frente. Eu acho que nós estamos de frente para um novo governo, a gente tem que acreditar. E em cima disso, quero dividir com vocês a minha preocupação. Hoje, o ministro Alexandre Moraes fez um pronunciamento. Ele estava numa reunião, numa comissão do CNJ, e ele manifestou publicamente a preocupação dele, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está sendo pressionado para assinar um abrandamento de pena
que venha a beneficiar todos esses da Lava Jato, que venha toda essa curriola atrás. O projeto está na mesa do coisa e ele está sendo... E a gente sabe que o Rodrigo Maia não precisa apertar muito, né? Não precisa. É só dar uma chega. Não aperta que eu confesso. E aí o Alexandre Moraes, o ministro, invadiu um pouquinho mais, uma questão que a bancada já examinou aqui, porque ele acha o seguinte, ele não concorda com esse abrandamento de pena, tá? O que ele diz assim, ele quer que quem esteja preso, só esteja preso quem tem que estar preso. Então ele quer primeiro uma revisão judicial para soltar quem já deveria estar solto. E ele quer mudar o sistema de penas. Ele dá um exemplo, né? A matéria é bem polêmica. Ele dá um exemplo, ele diz, por estelionato. Estelionato teria que ter uma forma alternativa, temos 52 mil pessoas presas por estelionato. Teríamos que ter uma alternativa de punição, dar trabalho para essas pessoas, ou seja, trabalhos forçados, né? Trabalhos para a sociedade, né? Mas abrir vagas e fazer com que aqueles crimes de grave ameaça, aqueles crimes contra a vida, as pessoas cumpram no mínimo a metade da pena e não saindo com um sexto ou um terço como tem saído aí. Então ele jogou no ventilador, a expressão me perdoe, né? Sim. Mas a matéria é muito boa porque ela passou a ser discutida nacionalmente e botou todos os holofotes em cima do presidente Rodrigo Maia lá. Se ele assinar aquilo lá, aí é um absurdo. O que tu acha disso, Gustavo Vitorino? Eu acho vergonhoso. Primeiro porque isso torna evidente aquilo que a gente tem dito reiteradamente. As quadrilhas tomaram conta do legislativo brasileiro. E não tem mais, assim. Porque querer, em final de mandato, aliviar a lei de responsabilidade civil, as leis que atacam os crimes de colarinho branco, você queria aliviar, votar perdão, isso é formação de quadrilha. Isso é formação de quadrilha. E digo mais, acho que esse tipo de atitude cabe, sim, um incidente de inconstitucionalidade. Primeiro porque a incidência da lei obedece à periodicidade mínima de período pretérito. Você não pode aprovar uma lei agora que vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Sim, é verdade. Não pode. 6 meses, ano eleitoral, reajuste. O próprio reajuste dos magistrados foi ilegal. Lá no Brasil, lei é para cidadania, é para pressionar o cidadão para manter a escravidão do que paga 40% dos seus rendimentos de tributos mensais, entrega 40% do seu suor para Brasília. Deixa eu até fazer lei foi feita para gente, para essa turma lá não. Deixa eu até fazer um adendo que eu falei na Amélia, né? A Ana Amélia já havia rejeitado o auxílio moradia, porque ela já morava em Brasília e não ia sair da casa dela, entendeu? Então ela já havia, ela abriu mão. E ela disse uma outra coisa, ela disse, isso é um assinte ao cidadão que paga os impostos. Vem ao encontro do que tu está dizendo, Gustavo. Exato, isso faz prova inequívoca de que o próprio judiciário está burlando a legislação. E isso é gravíssimo. Porque agora, hoje, realmente foi publicado no Diário Oficial o aumento para os magistrados, né, para o Supremo, e eles fizeram uma negociação onde, então, o Supremo estaria derrubando as liminares onde era concedido o auxílio moradia há 4 anos. Então, com isso, está muito Quer dizer, nítido. É uma bandalheira em cima da outra. Exato, Ontem o Ruschel abordou. O Ruschel abordou ontem com extrema propriedade. Como é que você negocia uma decisão? Exato. Se você me der isso aqui, então eu vou julgar isso aqui assim. É muito grave. Não tem lei o país? Não. Você negocia as decisões? O próprio poder, a Corte Suprema do Brasil negocia decisões? O que eu vou dizer pro juiz lá de Triboboca da Serra? Que vende um habeas corpus para um punguista ou para um traficante lá da região? Sabe, é um absurdo isso. Nós estamos, em termos de moral, nós estamos no fundo do poço. E o que é pior, a origem disso é o único poder que não recebe nenhuma fiscalização, nenhum crivo do povo, que é o Poder Judiciário, que faz o que quer. Nós criamos uma corte. O Brasil hoje é imperial. Quem tem uma toga em casa faz parte da corte imperial, porque o Legislativo passa pelo crivo do voto, o Executivo passa pelo crivo do voto.
E aí? Sério, posso falar? Concurso com exceção da Suprema. Só para fazer uma conclusão, nesse caso, os magistrados que estão na ativa vão receber praticamente o mesmo valor, será equivalente, talvez um pouquinho mais, mas aqueles que estão inativos, esses sim vão receber na íntegra o aumento. Isso é muito pesado para os nossos cofres. E eu já cantei a pedra ontem, pode anotar aí. Ruxo, receber o primeiro contra-cheque com o aumento valendo, vai ser uma enxurrada de pedido de aposentadoria. Com certeza. Vai ter gente se aposentando com 50 anos, amigo. Com 35 mil por mês. Voltando ao início do programa, o que a gente pode entender de tudo isso é o porquê não se foi votado ainda, não se foi pensado e não vai para frente a reforma política, a reforma tributária e todas as reformas que realmente nós precisamos. Por quê? Porque eles, os legisladores, legislam em causa própria. 33,7 mil de auxílio mudança. Quem votou essa lei? Claro. Quem votou essa lei? A mesma coisa da questão que o Ruschel trouxe. Vamos abrandar a questão dos crimes de colarinho branco. Antes de sair daqui, eu vou ter que ajeitar o meu lado. Então, não tem país que vá para frente com pessoas que só pensam em si na hora da votação. Não pensam no Brasil como um todo, na sociedade. Então, a gente precisa realmente que esse Congresso que se forma a partir do ano que vem, de 2019, tenha uma visão diferente do que é a política, do que serve a política e qual o seu papel enquanto legislador. Eu penso que é a nossa última esperança, né? Exatamente. Nossa última esperança. O Marne lembra com essa gente, Marne lembra do ex-ministro Afonso Camargo, lá do Paraná? O Afonso ministro do Transporte, o Afonso Camargo. O ex-ministro disse há uns 15 anos atrás, eu entrevistei ele na Rádio Manchete. Eu tinha um programa na Rádio Manchete de manhã, entrevistei o ministro. Ele disse em alto e bom som, ele disse, 90% das pessoas que vão para Brasília vão para fazer negócio. Mas óbvio. Não vou para fazer outra coisa. Preocupado com o povo. Ele disse há 15 anos atrás. Ninguém está preocupado com o povo. Que povo? Se vai dar certo, se não vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Ou seja, eles vão fazer negócios. Eles vão fazer negócio, uma emendazinha lá para minha região. Porque todos ficam ricos. Todos ficam ricos. O ministro disse isso. O ministro. Eu só não queria perder um monte da declaração do ministro Alexandre de Moraes, porque, na verdade, ele sinaliza, eu acho, algo que vai muito em consonância com a população, que é o recrudescimento das penas. Eu acho que ninguém mais aguenta ver a pessoa trucidar uma mulher, fazer um latrocínio, né? E aí, 2, 3 anos depois, ele está aí fazendo de novo, né? Mas então, e o futuro ministro Sérgio Moro, ele tem esse mesmo pensamento, de que as leis têm que ser mais severas. Exatamente. Então, ele como ministro, né, é uma palavra importante, é uma palavra influência em relação ao legislativo, para já sinalizando que nós tenhamos exatamente isso, não um abrandamento de pena, mas que a gente dê pena, ele chama a palavra, penas alternativas para quem cometeu pequenos delitos, ou esta revisão, que essa sim a própria bancada que já pregou, quem tem que estar lá já cumpriu, por não ter um advogado, que tira, mas que a gente mantenha lá aqueles que precisam ficar segregados para a garantia da sociedade. Marne. Hoje me perguntaram o que em realidade significa niilismo. Niilismo é uma doutrina da descrença total. E por que eu falo do niilismo, da descrença total? Porque é o que acontece com o povo brasileiro. A descrença total. E essa descrença total que fez o Bolsonaro ser eleito com larga margem para a presidência da República. Quando se faz um levantamento dos mais médicos de toda aquela trampa, usei um termo espanhol, aquela trampa que foi criada pelo governo do PT, na época da senhora Dilma, que aliás está sendo acusada agora pelo Palocci pela primeira vez. A dona Carla vai falar daqui a pouco mais a respeito disso. Quando acontece isso e quando se vê essas mentiras e as pessoas acreditando nessas mentiras, sabendo-se que o senhor Rodrigo Maia é candidatíssimo a continuar presidente da Câmara Federal e ele está recebendo o apoio do baixo clero, o baixo clero que está pressionando ele para colocar em pauta esta votação agora, que tem grande chance de ser aprovada para minimizar essas penas severas que devem ser aplicadas nesses bandidos, porque só um bandido é contra a verdade. A verdade tem que prevalecer. Esse é o princípio básico do direito. A verdade tem que prevalecer. E a verdade é meia.
a verossimilhança. É a metade, sabe? O sofisma, é a mentira contada de uma forma e as pessoas parecem que vão cada vez mais acreditando nisso. Então, o niilismo, que é a descrença total, é o Estado brasileiro de hoje. São as pessoas que andam na rua e todos os dias falam comigo. Não acredito mais na classe política. É isso que as pessoas me dizem. E eu digo, não, tem gente boa. Me aponte um nome. A Ana Amélia, por exemplo, que está saindo da política. Por quê? Porque não aguentou mais, entrou numa furada, acreditou que era honesta, uma rigidez de comportamento perfeita e vai estar saindo. Ela e outros tantos que temos por aí. Mas a grande maioria da política brasileira é feita de aleivosia e mentira, dona Magda. Fiz um discurso de candidato. A Carla vai falar que tu dissesse que a Carla ia falar. Não tem nada demais, mas são especulações de que o depoimento inédito da delação do ex-ministro Palocci, que focou primeiro no Lula, essa segunda parte tenha muito o nome da Dilma. Traga muito o nome da Dilma. Agora entendi. Magda, ontem tinha uma mensagem num telespectador que eu não consegui ler por causa de tempo, eu queria ler agora. Era o fato que a gente estava discutindo sobre o Mais Médicos. O Elton fez o seguinte questionamento: como se explica, então, prefeitos de pequenas cidades, como, por exemplo, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, que no último concurso para médicos não houve nenhum candidato inscrito, e isso ocorreu pelo Brasil afora? Como explicar isso? Então, ele fez a pergunta porque a gente comentou que 97% do Mais Médicos já está completo e a cota do Rio Grande do Sul também. Então, o questionamento dele é, então, por que que nos... A cota do Rio Grande do Sul até a página 2, porque nos lugares onde tem... que precisa de 4, 5, tem 1 ou 2 só que já entraram, ainda falta, não é? Sim, toda, não entraram, mas não preencheu, mas já a inscrição já está ok. Aí ele fez o questionamento, ninguém se habilita a responder. Bom, olha aqui, ó, não encontrei outra palavra que não golpe para essa palhaçada das placas que custarão mais de R$300 para cada proprietário de veículos. Não pretendo sair fora do Brasil, você deve ter falado ontem, né? Não, a gente não falou sobre esse assunto. Não? Então tá, então vamos falar sobre isso. Não pretendo sair fora do Brasil com o meu carro e serei obrigado a trocar a placa. E pior, a placa já nasceu fora do padrão Mercosul, uma vez... que traz a bandeira do Brasil, do Estado e do município, quando é apenas a bandeira do país. A sociedade precisa se unir e mostrar sua força, assim como mostrou nas últimas eleições. Qual a opinião da bancada? Carlos Eduardo da Silva Pinto. Carlos Eduardo da Silva Pinto. Pelo que eu entendi, quem vai comprar carro novo e tal, vai ter já que botar essa placa. Não, hoje foi pedido pelo Detran para que a mudança de placa fosse transferida para a segunda semana de dezembro. E vai começar. Não tem nem placa. Assim, ó, é Carlos, né? Carlos Eduardo. Seu Carlos, se eu vender o meu carro pro Dr. Ruschel, para ele transferir o carro pro nome dele, vai ter que mudar a placa. Isso. R$280 só a placa, uma placa que custava 65. É o mesmo pedacinho de metal vagabundo, pintado com tinta de geladeira, mesma coisa, só que pulou de 65 para R$280. Deixa eu te dizer uma coisa, Gustavo Vitorino. Ontem ainda não existia nenhuma empresa que confeccionasse isso. Não existe isso ainda. Então vamos ter que fazer contratação de emergência isso. Sem licitação. Nenhuma empresa que faz esse tipo de coisa. E qual é a urgência disso? Nenhuma. Zero. Qual é a urgência? Isso é o supérfluo do supérfluo. Natal tá aí, moça. Natal tá aí. Só fazer uma pergunta de ignorância, mas no sentido de ignorar. Sim, entendi. Isso é uma lei estadual. Não. É federal, é no país inteiro. É no país inteiro. Essa taxa Eu acho que tá sim, sem dúvida. Isso É uma lei federal. Mas é assim, agora, se tu for comprar carro, como disse o Gustavo Vitorino... Tenho minhas dúvidas se o preço da placa é o mesmo em todo o Brasil. Não, eu também tenho dúvidas se é isso. Isso é uma outra que o Carlos Eduardo disse aqui, mas enfim... Porque, na verdade, a definição de preços dos serviços de trânsito são definidos pelo governo do Estado. Exatamente. Eu lembro que quando deu aquele estouro no negócio do Detran, a IEDA foi lá e cortou 40% dos custos do Detran.
O Tarso Genro assumiu, no outro dia, a primeira coisa que ele fez, não só aumentou os 40% de volta, como aumentou mais 50%. E veio com um papo de carteira, que esse papo de comunista, né? Carteira social, sei o que é uma vigarice que inventaram aí, para aumentar. Não, que não caiam, que eu já disse que estão aplicando um golpe da carteira social, ela não existe. Sabe, e aí nós nos tornamos hoje impraticáveis. Puxa, uma transferência de automóvel, R$1.200, R$1.300, com mais a placa agora, vai para mais de R$1.500. Para transferir o carro. É impraticável, isso é uma vigarice. As cidades, eu e o Chicão brincamos aqui esses dias, mas as cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul, todo mundo está emplacando em Santa Catarina. Sim. Todo mundo está emplacando em Chapecó, em Barra de Torres, ali, como é? Passo de Torres, Sombrio, está todo mundo emplacando ali. Porque é uma vigarice, eu não sei o que aconteceu com as tarifas aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí é que tá, virou um negócio desesperador. E aí é que tá, e vai continuar isso? Sim, vai continuar essa bandeira? Nós temos uma Assembleia Legislativa que não toma nenhuma atitude. Esses deputados estão lá para votar os próprios aumentos dos funcionários. E agora não estão votar votando. moção, votar o diabo que carrega. Isso eles não cuidam. Eles não cuidam. Aí nós temos as custas judiciais mais caras do Brasil. As custas cartoriais mais caras do Brasil. Detran, caríssimo. Você vai transferir um imóvelzinho de R$100 mil, você vai gastar 6, 7 mil, porque você precisa de 2 cartórios. Você precisa de um cartório para fazer o seu contrato de transferência e o cartório de registro de imóvel para você fazer o registro. Pode ter certeza, é 1.500, 2.000 em cada cartório. Mas o ITBI, o ITCD, o IT, essa porcaria que eles cobram aí, que o imóvel vale 100 mil e vem avaliado em 200 para você pagar mais imposto. Não dão! Não tem uma Assembleia Legislativa com vergonha na cara, um deputado subir lá e dizer vamos chamar o governador, o presidente do Detran, os Vingadores, a ONU, o diabo que o carrega, para dar explicação sobre essa tarifa. Vingadores é muito bom. Porra, tá demais. Vamos chamar o Zorro. Porra, alguém tem que tomar uma atitude. É verdade, Gustavo. Olha aqui, tu vais falar sobre isso, Carla, não? Eu tenho alguns... Tá, mas fala. Olha aqui, ó, a explicação para nenhum médico se interessar por concurso municipal é o salário. A prefeitura paga R$2.000 por mês, enquanto o mais médico, 13. O salário é de 10, 11 mil, né? É explicado. Boa noite, Carla. Que tristeza, enquanto um assalariado tira do bolso R$600 para pagar um aluguel e ter que escolher que conta vai pagar no final do mês, no bolso desses cretinos só entra, não sai. Desculpa o desabafo, diz a Loiva de Balneário Gaivota, Santa Catarina, e manda um beijo a todos. E o Alexandre Marinho Araújo diz: boa noite, bancada. Carla, não adianta se estressar. Povo que elege Renan e seu filho, o que podemos esperar? Ele tem razão. E ele quer ser presidente do Senado. Sim. Aquela coisinha quer ser presidente do Senado. Tem certeza, tá contando já com o ovo dentro da galinha, né? Olha aqui, ó, e a propósito disso, o Manuel Azevedo diz assim: o Fux revogou o auxílio moradia. Agora alguns magistrados estão entrando com ação para voltar a receber. Mas isso é jogada Não é alguns magistrados, é uma associação que reúne defensores públicos, Ministério Público, juízes federais, que é um tal de Feliciano, é um juiz Feliciano que é um líder sindical, coisa e tal, que está lá em Brasília, estão estudando uma medida judicial no STF, não sei onde, para assustar a decisão. Eu já acho que isso é jogada ensaiada. Mas assim... Eu corto aqui, mas você quem vai julgar é o Supremo. Não, olha isso. O Russo definiu bem. Quando você negocia uma decisão judicial, perdeu a seriedade, virou bagunça, esculhambação. Quer dizer, eles querem o aumento e mais o não sei o quê, e mais o auxílio moradia. E isso... que cortaram uma série de auxílios que foram criados por tribunais de justiça no Brasil. Você sabia que teve, além do auxílio paletó, essas papagaiadas, teve o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro queria criar o auxílio escolar. Ai, não. É demais, né? Auxílio escola. Auxílio escolar. O STF, o Conselho Nacional de Justiça, segurou a tempo. Queriam criar um auxílio escolar. O juiz do Rio de Janeiro, desembargador no Rio de Janeiro, ganha, largando assim, mais de 50 mil só de penduricário. Falando em cortar, Gustavo Vitorino, já começou, vocês sabem, a temporada de altas promoções e facilidades para você dormir mais tranquilo, ter o seu merecido descanso, enfim. A Sleep Shop já entrou desde a semana passada no clima do Black Friday e preparou a semana inteira com descontos. E nós falamos aqui, tem desconto em tudo que tem dentro da loja, está com desconto muito bom. Tem coisas que tem desconto até de 40%, é muito legal.
Mas acontece que aquele travesseiro da NASA fez um sucesso e a gente conseguiu trazer de novo o travesseiro, que era 120, baixou para 79, mas para você que está nos assistindo, você chega lá e diz: eu quero o travesseiro do ministro. Olha aqui, lembra que foi a semana passada que a gente fez? Exatamente isso. Não pede pelo nome, é o travesseiro do ministro. Tá aqui o nosso astronauta, né? O ministro. Mas eu vou avisar uma coisa para vocês. Você tem que chegar lá e dizer isso. Olha, eu quero o travesseiro do ministro. Vai custar 59 pila, R$59. A Sleep Shop fica na 24 de outubro, 1363. Hoje eu fui lá buscar outro travesseiro, porque aquele do merchan da semana passada eu dei para tirar. Aí fiquei sem o modelo, né? É um desconto incrível, quero dizer para vocês. Eles receberam na segunda-feira um carregamento novo, tá? Mas assim, ó, deixa eu dizer para vocês, agora vieram só 100 peças. Então, assim, não adianta você ligar, não adianta pedir para guardar, não. Tem que ir lá, porque eles não vão poder guardar. Eles venderam 300 travesseiros durante a semana. Então, assim, ó, saiu tudo. Então, aproveita essa oferta e outras que tem lá dentro, R$59. O autêntico travesseiro aprovado pelo astronauta Marcos Pontes. Auxilia na redução de dores, insônia, estresse, não interrompe a circulação sanguínea, molda seus contornos do pescoço, não aquece com o calor do corpo e é hipoalergênico. E outra coisa, recomendamos trocar seu travesseiro a cada 2 anos. Tem gente que não troca travesseiro, que não troca colchão, essas coisas tem que... tem gente que não troca lençol. Então já sabe, quer comprar um travesseiro por R$59, é lá na Sleep Shop e tem que chegar lá e dizer assim: eu quero o travesseiro do astronauta. Tem que ir logo. Eu não vou me comprometer até quando vai durar esse estoque. E esse é teu, Chicão. Muito obrigado. Tá, ali tá a sacola. Esse é teu, isso mesmo. O Cláudio mudou agora, não? Ele muda agora de ano em ano. O Cláudio Andrade? Andrade muda de ano em ano o lençol agora. Ah, que bom! Então não é só quando ele tem namorada, porque leva mais do que um ano pra ele ter. Não faz barulho, depois a gente guarda. E Magda, a Receita apontou possíveis desvios e quebra da delação do Delcídio do Amaral. A Receita Federal apontou para a Procuradoria-Geral da República que ele tinha feito uma festa para a filha de 15 anos e gastou R$600 mil. Só que o que é o curioso é que esses 600 mil não tem origem em nenhuma conta, nem dele, nem da família. O dinheiro é totalmente por fora. E... graças a Deus, a Receita agora, hoje tem tudo cruzado, todas as informações de pagamentos, enfim, declarações de renda. Então, que bom que eles estão de olho nessas delações, porque foram muitas delações, né? Então, que eles continuem acompanhando a honestidade desses delatores, que já não se mostraram honestos em algum momento da vida, foi lhes dada uma segunda oportunidade e, pelo jeito, seguem não sendo. É bem sério. Magda, o dólar hoje, depois de 5 altas seguidas, fechou em queda de 1%, valendo R$13,87. Para quem está pensando em viajar, o dólar turismo está cotado em 4,6 centavos, R$4,06. E a arrecadação de impostos do mês de outubro foi a maior desde 2016. E isso é bem positivo, apesar de ser impostos. Isso significa que essa arrecadação está começando a vir das empresas. As empresas estão fazendo mais negócios, vendendo mais e, portanto, pagando mais impostos. Com isso, significa que a nossa economia começa um movimento de alavancar e gerar, se Deus quiser, bastante emprego para todo mundo. Essa notícia é extraordinária, porque exatamente, ainda que seja pagar impostos, eu adoraria pagar 100 milhões de impostos. Claro. Significaria que eu teria ganho 1 bilhão no recebido muito ano, mais, né? Claro. Então, aquilo que se esperava, que eu acho que vai haver, a dona Magda disse que eu sou otimista, né? Mas eu acho que vai haver um incremento natural, uma expectativa, porque há muito capital circulando, querendo remuneração, e ninguém remunera capital que nem esse país aqui. Em lugar nenhum. Não. Tem lugares que tu tem que esperar 10 anos para ganhar o que tu ganha em um semestre aqui, que tu aplique no ano bem aplicado. 131 bilhões de reais só em outubro.
Então é fantástica essa. Deixa eu aproveitar o e-mail do senhor Luiz Olavo Pereira de Viamão para agradecer a todos aqueles que depois que vocês falaram aqui no meu aniversário se manifestaram pelo Face, pelo e-mail. Eles cantaram para mim, tudo, eu sei, mas eu não vi, né? Não vi, né? Dona Carla coordenou. Parabéns. Ela deu o tom. Eu dei o tom. Ela deu o tom. Então, eu quero agradecer a todos e mostrar para vocês o presente que eu recebi hoje aqui, ó. Só tem um lugar para me dar um óculos bacana como esse, né? Nossa, que é lá do chique. Pessoal do Alexandre, a Elis e a Ana se uniram e escolheram esse óculos da Carmin para mim, que tinha recém-chegado. É a minha cara, né? Lindo, maravilhoso, né? Obrigada. Combina. Parece uma milionária mexicana. Marinho. Parece, né? Eu sou uma milionária, só não sou mexicana. É chicana. Guatemalteca daqui a pouco. Que guatemalteca? Que é do lado do México. Agora, maravilhoso o óculos. É lindo mesmo. Já que a gente saiu do Brasil, o Marne falou no México, lembrei que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos. Hoje se reuniu com o genro do Donald Trump, que é assessor sênior da Casa Branca, e eles trataram nessa conversa sobre a questão humanitária da Venezuela, o que cada país pode fazer. E na saída ele encontrou com alguns repórteres e tal e disse que a embaixada realmente será transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Não é perguntar se vai ou se não vai, é perguntar quando vai acontecer. Foram as palavras de Eduardo Bolsonaro no dia de hoje. O genro do Trump é judeu e a filha do Trump se converteu ao judaísmo para casar com ele. Falando nos Estados Unidos, a GM anunciou o fechamento de fábricas, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. São 5 unidades ao total que a GM vai fechar no mundo, gerando o desemprego de 14 mil funcionários. Para ser mais preciso, 14.700 funcionários. Nos Estados Unidos, 4 unidades e no Canadá, 1. Esse número representa 15% dos funcionários dos dois países e a ideia é economizar 6 bilhões de dólares até 2020. Isso faz parte de um processo de reestruturação em razão de que há um impacto muito grande da briga comercial das tarifas de impostos do aço entre a China e os Estados Unidos, que só para a GM já custaram até o momento 1 bilhão de dólares, e também a questão de que as pessoas estão comprando menos carros 0 quilômetro. Então tá aí um movimento econômico. É um baque pro Trump, hein? É mais um baque porque é totalmente ao contrário do que ele vem querendo implementar no país. Né? O que acontece com o automóvel, especialmente a indústria americana, leia-se as grandes Ford, GM, Chrysler, é mais ou menos o que aconteceu com as motocicletas. Os americanos produziam a Harley Davidson, que era uma motocicleta espetacular, os italianos produziam a Ducati, que era uma motocicleta espetacular. Aí vieram os orientais, começaram a fabricar motocicletas mais leves, mais econômicas, mais velozes, mais modernas, e deu no que deu. Hoje, só quem compra uma Harley Davidson é um saudosista que gosta do modelo. A própria BMW alemã, a Ducati, são grandes motocicletas. Mas os japoneses atropelaram. Você não pode comparar com essas motos modernas da Honda, da Yamaha, da Suzuki. São motos mais leves, mais econômicas. Com qualidade. Com qualidade. No automóvel está acontecendo algo muito parecido. Os orientais, leia-se japoneses e coreanos e lentamente os chineses, estão implantando uma tecnologia assustadora. Eu lembro no tempo do Ronald Reagan, o Marne, eu lembro de um artigo assinado por um consumidor americano que disse o seguinte: eu sou americano, eu quero comprar um carro americano. Entrei numa loja para comprar um carro americano, escolhi a cor e o modelo e me pediram 20 dias para entregar o carro. Eu atravessei a rua, entrei numa loja de uma montadora japonesa. Eles me entregariam o carro em 48 horas e eu ainda consegui 12% de desconto. Eu quero ser americano. Eu quero comprar produto americano. Mas, puxa vida, eu sou um consumidor. O que está acontecendo é mais ou menos isso. A tecnologia dos orientais atropelou. Hoje os carros da Kia, da Hyundai, da Toyota, enfim,
São carros que vêm com uma tecnologia embarcada. Os americanos têm tecnologia embarcada. O problema é a equanimidade. Pelo mesmo valor, você compra um carro oriental mais completo e melhor. Na verdade, isso se chama, quem foi o precursor foi a Toyota, com o método Lean Six Sigma depois. Mas o método Lean da Toyota é exatamente isso que tu comentasse, é gerar eficiência nos processos e atender o cliente da forma mais rápida e que ele tenha a melhor satisfação. É o pós-venda, né? A teoria do seu Toyoda-san, que era o presidente da Toyota, que ele dizia o seguinte: quando você compra um carro, você quer ser cuidado tanto quanto o carro. Sim, é o foco, né? O foco é no cliente final, é na satisfação dele e não é em quem está produzindo. Ter lucro, não é a visão só do executivo, e sim a visão do cliente, é ouvir o cliente, o que eles querem. Hoje em dia, as empresas que são criadas de acordo com a sua livre vontade, olha o que eu quero vender, a que preço eu quero, cobrar, tão fadadas ao insucesso. É você se sentir atendido, cuidado. Eu não vou citar aqui, porque já teve gente aí nervosinha mandando e-mail mal criado para a Magda, mas assim, existem algumas origens, alguns veículos de origem, que assim, você saiu de dentro da loja, se vira, amiguinho. Se vira. Eu tive... logo que saiu o Etios da Toyota, eu comprei um para experimentar e passei numa água assim, coisa e tal, e a lâminazinha que protege a descarga entortou com a água. Eu fui na Savaralto, eles fizeram uma reunião, fotografaram aquilo para mandar para a fábrica. Aqui eu queimei... Controle de qualidade. Eu queimei uma lâmpada de um Cerato lá na Sam Motors. O Jefferson chamou os técnicos, os caras fotografaram para mandar para o fabricante. Quer dizer, sabe, essa coisa assim de você comprar um carro, saber que você vai ser cuidado tanto quanto o carro. Esse tipo de coisa está atingindo muito a indústria americana, que ainda produz carros com tecnologia em parte defasada. O problema do carro americano, se compra carro nos Estados Unidos a metro, me dá 10 metros de carro. Parecem todos tanques de guerra. É verdade. Parece tanque de guerra, o carro americano. Gasolina fica uma hora. É verdade. Uma garganta. Uma garganta, tá 2 km por litro. Ninguém mais lixo. Ninguém mais quer isso. Me dá um japonês. Não, e outra coisa, os americanos já têm essa cultura. Estragou, troca, né? E não troca não, eles abandonam. Exatamente. Só que eles não identificam que na falha que teve com o Vitorino ou com outro cliente, eles podem melhorar todo o processo e não ter mais aquele tipo de erro. O mais curioso disso é que o carro mais vendido do Brasil é americano. É o Onix da GM. É o carro mais vendido do Brasil. Só que vem outra curiosidade em cima. Alemão. Ele não é americano, é um projeto brasileiro. Não é alemão? Não, que desenvolvido aqui, aperfeiçoado, adaptado ao Brasil, GM. Aqui em Gravataí, que é uma das melhores fábricas da GM do mundo. É verdade. É uma que tem um dos maiores índices de produtividade do mundo, é a fábrica da GM em Gravataí. Você conversa com qualquer expert do setor automobilístico, eles batem continência para a fábrica da GM. E está trabalhando hoje em 3 turnos. Em 3 turnos. Falando em conversar, vamos conversar com o Chicão Tofani. Vamos falar de futebol, hein? Futebol... O que está assim, tá na crista da onda? O que está aqui na crista da onda, dona Magda, é o seguinte. Primeiro, um grande abraço ao Carlos Viola, o pai do Alex, meu amigo, que também é um fã do futebol argentino. E ele tem uma teoria que eu tenho. A Conmebol é a grande vítima de toda essa operação. A Conmebol, porque a Conmebol, é fácil criticar a Conmebol e muito difícil criticar a Federação Gaúcha, que é aqui do lado, que é conivente com a CBF, porque as pessoas gostam de criticar quem está longe. A Conmebol sabe que deu para o Brasil uma Copa América, e o Brasil na Copa do Mundo pro ano que vem, e o Brasil na Copa do Mundo da Rússia, ele jogou contra os interesses de todos os países latinos, não aprovando uma Copa no Canadá. A Conmebol quer trazer uma Copa do Mundo para fazer em 3 partidos, que só a UEFA fez uma vez uma Eurocopa lá na não Copa do Mundo, que seria Paraguai, Uruguai e Argentina, e agora a FIFA vai
cancelar isso. A Conmebol teve um prejuízo muito grande no lance do Boca Juniors e River Plate, e ela não teve nenhuma ingerência sobre aquilo. O policiamento é do município da cidade de Buenos Aires ou do River Plate, próximo do estado. Agora, a Conmebol fez uma reunião hoje de manhã em Luque e ela chegou à conclusão que a final não pode ser na Argentina. Isso vai prejudicar o River Plate, porque o River Plate jogou uma na cancha do Boca, como diz os argentinos, no campo do Boca. E vai levar para aquela ideia minha, não para Abu Dhabi, que vai ser a final entre para o Catar. Sabe? Que é do lado, né? Que é do lado, e o vencedor já fica lá e o perdedor faz o turismo e volta. E ela vai bancar toda a operação. Sabe o que é isso? 40 pessoas de cada clube, passagem, hospedagem, os hotéis lá são caríssimos, alimentação, tudo para uma semana. E ela não vai ter lucro nessa operação, por causa que ela só teria lucro se a competição fosse aqui. Ela praticamente vai entregar uma competição para os clubes. E a imprensa brasileira, que é uma imprensa extremamente mequetrefe, acusa a Conmebol favorecimento dos argentinos. Olha, onde é que foi favorecimento dos argentinos? Chico, tu tá querendo emprego na Conmebol. Nenhum, não. Tu quer emprego na Conmebol. Só deixa eu falar. Dizer uma Não grita. É na cabeça desses jornalistas dizer um absurdo desse. Então qual é o problema da Conmebol? A Conmebol é uma instituição vergonhosa. Então, o programa é dele. Ela é tendenciosa, parcial. Já teve intervenção, presidente preso. A Conmebol é um lixo comunal. Dá licença do Chicão ter a opinião dele. E a Argentina tinha que pegar 5 anos de suspensão. Dá licença do Chicão expor a opinião dele, depois, se tu quiser, tu dá a tua. Ele tá ofendendo os jornalistas brasileiros. Não, ele te ofendeu agora porque tu te meteu no Não, ele ofendeu jornalistas brasileiros. Gustavo, mas depois tu fala. Ele tem direito de falar. Os brasileiros alegam, telespectador, que a Conmebol favoreceu os argentinos por causa do Marcelo Gallardo. Um absurdo. O técnico vai ser punido. Agora, tirar os pontos de um clube, porque o técnico desceu da tribuna e entrou no vestiário, é uma infantilidade total. Não ia levar nem aqui, nem na FIFA, nem na UEFA. Outra coisa, falo muito que a Conmebol favoreceu a Argentina porque tirou o Santos da competição, porque o jogador Sanches estava mal inscrito. Isso é uma lei. Ah, mas o jogador do River Plate estava mal inscrito. Mas não houve delação. Ninguém entregou o River Plate para a Conmebol. E o caso do Santos foi entregue. Quando alguém não é entregado, pressupõe-se que ele não fez algo. Eu só posso ser indiciado num crime quando ou tem um flagrante ou sou denunciado. Senão é virtual esse crime. Sabe? É uma verdadeira, você não precisa nem ser advogado para saber. Então, onde a Conmebol prejudicou os brasileiros? Não prejudicou. É que o futebol brasileiro é um futebol mimimi, que ao contrário do que o Gustavo fala, o nobre advogado, o presidente da Conmebol não tem nada contra ele. Alejandro Domingues ganhou as eleições do ano passado e tirou uma casta que estava na Conmebol há muitos anos. O problema é o futebol brasileiro, que todos os diretores e presidente da CBF estão a pedido pela Interpol. Sabe? E onde o próprio presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que eu me dou com ele, Chico Novileto, vota nesses caras. Sim, ele tem uma função dentro da CBF. Então, essas pessoas não podem falar da Conmebol. A Conmebol, então, é o paraíso da virtude? Não, a Conmebol, ela está sendo refém de uma falta de informação errada, mano. Porque ela organiza a Libertadores. E o que ela fez na Libertadores? A Libertadores deu algum problema? Deu problema, os times brasileiros quiseram problema para ganhar no tapetão, que perderam no campo, foram inferiores a Boca Juniors e a River Plate. Tá, agora deixa o Gustavo dar a opinião dele, Bom, por favor. Deixa eu só contestar o ilustre comentarista da Rádio Grenal, que está de segunda a sexta, a partir das 18 horas na Rádio Grenal, com o seu programa, e que é um programa legal, porque essas barbaridades ele diz lá e fica divertido. Eu não vejo barbaridade. É o seguinte, primeiro, que o futebol brasileiro está entregue a uma máfia, a gente sabe há muito tempo. Mas vamos deixar bem claro, 2 crimes não criam um inocente. A Conmebol também é um lixo, tanto quanto o comando do futebol brasileiro. Agora, dizer que a Conmebol não interferiu nessa competição, interferiu e muito. Os argentinos jogam sujo. Eles pressionam jogando em casa, pressionam o juiz, batem em jogador, ameaçam de morte, jogam gás, pedra. O Grêmio sofreu isso jogando na Argentina. Todos os clubes sofrem isso jogando na Argentina. Enquanto a Argentina não for suspensa por 3 ou 5 anos, como foi feito com a Inglaterra, onde todos os clubes ingleses foram afastados por 3 anos de competições internacionais, enquanto isso não foi feito com a Argentina, eles vão continuar ganhando, porque eles ganham na marra. Eles não respeitam a lei.
O Grêmio perdeu no campo, mas a Argentina descumpriu a lei, portanto ela tinha que ser punida. O River Plate tinha que ser punido. E mais, a mesma coisa aconteceu com o Santos e o Santos foi punido. A mesma coisa aconteceu com a Chapecoense e a Chapecoense foi punida. E o artigo 19 é bem claro, diz que para efeito de suspensão equiparam-se jogadores e treinador. Portanto, não tinham condição de jogo. A Conmebol julga de um jeito para os argentinos e de outro jeito para o Brasil. Sim, o presidente da CBF fez aquela lambança lá, votou do jeito que queria, mas quem é que botou aquela coisa lá de presidente da CBF? Os presidentes de federação. Só que, repito, 2 erros não criam um acerto. Eu acho que a Conmebol precisa ser remexida, o Brasil precisa se mexer e a Argentina precisa ser suspensa de competições internacionais. E eu fico muito feliz que cada um de vocês deu a sua opinião e o telespectador faz o seguinte. Agora eu queria que o Vitorino dissesse aqui qual é o jogo que ele tem uma prova que os argentinos fizeram pedrada no time adversário, nada. Houve o Gás Pimenta há 4 anos atrás, num jogo entre eles, Boca e River. E hoje esse problema é entre o River e Boca de novo. Nunca atingiram o brasileiro. O brasileiro é muito mimimi. Tá, eu quero fazer uma pergunta de futebol. Pergunta pro Grêmio como é que foi jogar contra o Independente. Ah, mas contra o Independente lá? Sim. O Grêmio foi favorecido por uma arbitragem. Mas isso aí faz muito tempo. Isso aí foi Agora a final da Recopa, jornalistas atingidos, jogadores, pedras. O Internacional, quando ganhou aquele perdeu aquele 2-1, mas se classificou debaixo da fumaceira, os jogadores saíram apanhando de campo. A fumaceira, telespectador, foi contra os argentinos. Eles fizeram uma fumaceira e depois os jogadores saíram apanhando de campo. Mas fumaceira tem jogo aqui no Brasil. O Leão, no jogo contra a Argentina, saiu direto pro hospital, o ex-goleiro Leão. Mas aqui é na gritaria, na marra. Não, é que na gritaria e na marra, quem tá em casa não entende nada. Nem o que tu não diz, nem o que ele arruaceiros. Agora a Argentina tem que ser afastada de competições internacionais. Enquanto a Federação de Futebol da Argentina não criar regras rígidas, não punir os seus clubes, a Argentina inteira tem que ser afastada de competições internacionais. Olha só, esse pessoal que fala mal da Argentina é um ciúme total, porque os argentinos, naquela partida, eles estavam festejando uma classificação em cima internacional, largaram um foguete, coisa que existe em todo o futebol brasileiro, e a fumaça... Meu irmão disse que o ônibus do Grêmio foi apedrejado na final do ano passado na Argentina. O do Tucumã disse fala mal do meu irmão. O do Tucumã disse que foi apedrejado na sede da arena aqui. Todo mundo é apedrejado? Aquele fogo, o goleiro, o Oriol, o senhor seja torcedor argentino, seja vira-casaca, mas seja pelo menos coerente com os fatos. Não, vira-casaca não, eu sou da justiça. Não, eu não vou torcer pra esses muquirana aí. O senhor é argentino. Corrupto, tá entendendo? Não, ele é argentino. Não, eu tenho cabeça fecha. Quantos títulos mundiais eu tenho? Vamos fazer de propina. Vamos fazer de conta que a gente é educado e deixar a Roberta falar. Eu gostaria de chamar a atenção que hoje é um dia bem importante para o nosso país. É bom ouvir a voz dela. É o Dia Nacional de Combate ao Câncer. 60 mil pessoas morrem por ano devido ao câncer de pulmão na nossa América Latina. E segundo o que dizem, 15% desse número morre porque não consegue ter acesso, aliás, só 15% consegue ter acesso a esse diagnóstico precoce, que é o que ajuda a salvar. Então fica aí o recado, hoje é realmente um dia importante, vários organismos nacionais estão reunidos para tratar desse tema, de como a saúde pública pode cuidar melhor do combate ao câncer, que é realmente uma doença que mata muito, mata a gente muito cedo. E é muito triste isso. Vitorino. Eu quero fazer um convite a você. A Rede Pampa, junto com o Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, o BRDE, está promovendo mais uma edição do projeto RS Sustentável. É o Fórum Desenvolvimento Sustentável no Sul do Brasil. O evento acontece no dia 3 de dezembro, próxima segunda-feira, na sede do Ministério Público e vai reunir representantes dos setores público, privado e financeiro de todo o Estado. O objetivo do fórum é debater junto à comunidade temas relevantes no contexto do desenvolvimento social e local. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.forumdesenvolvimentoRS.com.br.
Está aí na sua tela, www.forumdesenvolvimentoRS.com.br. Repetindo, as inscrições são gratuitas. Puxa. Participe. Opa, desculpa te atrapalhar. Dona Magda, Pois não, doutor eu Russo. gosto sempre de que a gente não fugir de assuntos, né? Mas estamos alternando assim, mas eu tenho que voltar para a nossa câmera. Eu tenho que voltar para a nossa câmera porque é onde as coisas estão acontecendo, né? Alguém muito boa hora fez uma pesquisa no renomado jornal sobre o que eles estão pensando da maioridade penal. E para meu deleite pessoal, fico feliz porque eles estão a favor 290 dos novos futuros deputados são a favor da maioridade penal. Para que se entenda hoje nós só temos o Estatuto do Menor, do Adolescente, que faz sanções mínimas. Criança ali. E adolescente. Criança e adolescente, mas são sanções mínimas. Tu pode, com 17 anos, tu mata alguém Peraí, eu não entendi. São a favor da redução da maioridade penal. Da redução da Porque você disse são a favor da maioridade penal e eu fiquei... De mexer na maioridade de mexer, mas eu não entendi. Não seria se eles são da maioridade, só pode ser depois dos 18. Então, mas bem um alerta, né? Então, 290 são a favor. E hoje a lei é muito branda, realmente, tu com 18, 13, 14, com 17 anos tu começa um homicídio e não tem, chega a 18 anos, tu vai ter uma medida ali protetiva e daqui a pouco tu tá solto. Tá solto. Então, também se descobriu, se mexeu em outra coisa, dona Magda. Em 2015 foi aprovado por 2/3 no Senado, onde já se fazia a redução da maioridade penal. 2015, notícias que te interessam não circulam, eles aprovam e depois se arrependem de ter aprovado. Então está desde 2015 parado lá, foi aprovado para os 2/3 no Senado, teria que ir adiante e simplesmente não foi. E ali já se reduzia a maioridade, não para tudo, mas para crime hediondo, né? Para homicídio qualificado, então para estupro. Então tudo aquilo, o anseio da sociedade já poderia estar atendido desde 2015. Então vamos continuar tratando do tema, porque a partir de primeiro temos novos deputados, a matéria pode ir já, não precisamos fazer lei nova. Sim, né? Que bom. Poderíamos levar a votação e aí a sondagem inicial já que passaria com muita tranquilidade os 2/3 que é preciso, que é a maioria. Que bom. Mário Barcelos. Eu quero fazer uma homenagem a um dos maiores escritores da França de todos os tempos, chamado Émile Zola. Émile Zola se notabilizou por alguns livros feitos à sua época e o mais famoso deles talvez tenha sido Naná, que era a história de uma prostituta que ele conheceu e ela contou a história e ele levou aquilo para um livro e se torna um grande best-seller naquela época da França do século XIX. Émile Zola também se notabilizou pela sua conduta e pela sua busca pela verdade em todos os seus livros e seus relatos. Amigo pessoal do grande pintor francês Paul Cézanne. Os dois eram grandes amigos. O Cézanne não quis ficar rico, mas ele optou por escrever e ganhar muito dinheiro. Quando ele já está prestes a terminar a sua carreira, depois da Guerra Franco-Prussiana, 1870-71, onde a França perde essa guerra para a Alemanha, para a Prússia, e perde a Alsácia e Lorena, que eram províncias francesas, e aí são ocupadas pelos alemães, o estado de guerra permanece. E, nesta época, um alemão, um cidadão que espionava para a Alemanha, entrega um bilhete, e esse bilhete é colocado erroneamente no lugar e é imputado a um capitão do exército francês chamado Alfred Dreyfus, que era um judeu naquela época, e esse homem é desonrado. Uma das coisas mais terríveis, um dos maiores erros da história do judiciário e do exército francês. O que acontece? Todo mundo procura Zola e a viúva procura ele. E aí, naquele instante, ele diz, mas eu não posso fazer nada, o exército está todo contra e tal. Ele resolve assumir esse caso e publica um manifesto no jornal chamado Aurora. O nome do manifesto, Eu Acuso. Este foi o maior manifesto contra o poder de um exército feito na história da França. O que acontece? Ele é determinada a prisão dele, ele vai ser julgado, vai para a França e a verdade triunfa ao final, voltando Dreyfus a receber os seus galões como capitão do exército francês e sendo nomeado coronel, sobe de posto dentro do exército francês. É um dos mais lindos filmes, é uma biografia dele que morre
que morre ao final deste filme, ele morre aspirando a fumaça da sua lareira dentro da sua casa. Émile Zola, um dos maiores autores da história da dramaturgia francesa. Falando em francês e falasse em Cézanne, né? Ontem eu não estive no programa porque eu tinha um compromisso de uma recepção que foi feita ao embaixador Carlo Krieger. Ele é o embaixador do Grã-Ducado de Luxemburgo aqui no Brasil. E ele está desde o final de semana passado por aqui, viajando, conhecendo algumas pessoas, enfim. E nesta segunda-feira ele esteve com o governador do estado, esteve no Palácio Piratini, e onde foi lançado o selo de emissão postal especial dos Correios, que chama Laços Diplomáticos Brasil-Luxemburgo. E à noite ele foi recepcionado pela cônsul do Luxemburgo, Tânia Bian, e por seu marido, Emílio Bian. Um evento muito agradável, muito bacana, com boa parte do corpo consular, enfim. Mas lá eu conheci a cônsul da Romênia, que é a Ingrid Bertuol. Ela e o esposo assistem o nosso programa todas as noites. E a mãe dela, a senhora Eli Cioba, que deve estar nos assistindo, porque ela nos assiste sempre, ela gosta tanto de nós, ela gosta tanto do nosso programa, que a cônsul ligou para ela e ela conversou comigo no telefone. Então, quero mandar um beijo muito especial, né? A senhora Eli, e a Ingrid Bertual, o seu marido, que foram extremamente agradáveis. Estava uma noite muito agradável. Ficamos assim na rua. Será que ela é amiga do Conde Drácula? Não sei por quê. Porque ele é da Transilvânia, na Romênia. Dona Magda, não sei. Eu posso falar qual é a origem do nome Romênia? Pode. Ali os romanos estiveram durante muito tempo. E em função dos romanos, Romênia vem de Roma, é uma homenagem a Roma. Esta é a origem do nome Romênia, Romania. E tinha muitas outras pessoas também lá. Eu não queria ser um cara assim como o Mário Marcelo. Eu queria ser um cara como o Mário Marcelo. Infortúnios. Eu queria ter um carro como você. Presta atenção. Pretendo dividir 3 infortúnios com vocês. Então divida, querido. Segunda-feira saí daqui, lepe de faceiro, fui jogar uma bolinha, você sabe que futebolzinho pra mim ainda é tudo. Estava estacionando, vinha um casal e eles me reconheceram de capacete. O que eu não te reconheço de capacete. O que me impressionou. E eles deram um ruxo da atualidade. Eu parei, estava estacionando, tirei o capacete, acertaram, acho que acharam a gravata. E eles me deram um nome, muito gentis, me deram um nome que eu tinha ficado de mandar hoje um abraço. Hoje, ao tarde, passei num posto de gasolina, tirei o capacete, o rapaz do posto, tu é o ruxo da atualidade. Só, me dá o nome aqui que eu vou mandar um abraço. Eis que, no transcurso para a TV Pampa, perdi a minha carteira com todos os meus, que é o meu terceiro infortúnio. Isso foi horrível. Perdi a minha carteira com todos os meus documentos, cartões, CPF, carteira de advogado, que tem que votar sexta-feira em mim mesmo. Né? Então, eu quero dizer, quem localizar os documentos... É verdade. E quero me desculpar com esses queridos amigos que me deram, porque eu anoto agora, dona meio gaga mesmo, para não esquecer, já eu anoto o nomezinho de quem pede o abraço. Então, não está indo o abraço, porque gravar eu não gravo. Olha o que eu fiz, ó. Tomara que eu ache a minha carteira, porque ali dentro está o meu... Deixa eu dizer para você, como eu tô atrasada em tudo, né? Na quinta-feira, quando nós fomos nos 360 graus, que é um lugar agradabilíssimo, maravilhoso, os guris já devem ter falado aqui, também... entre os que nos curtiram, pararam. O Chicão comeu toda a minha sobremesa. O Chicão comeu toda a sobremesa. Eu nem comi a sobremesa. A doutora sabe aqui, né, doutora? Nem peguei... A Magali comeu uma sobremesa bem Então foi o Ruxo que comeu a sobremesa. Não, a minha era pequenininha. Sobremesa? E o Gustavo ajudou a comer minha sobremesa. Foi ele que comeu. Olha aqui, ó. Então, assim, ó. Cristiano e Kelly falaram conosco, inclusive tiraram fotos, assim como o Jorge e a Nádia Monteiro. Eles são cariocas, ela é daqui, mas mora muitos anos no Rio de Janeiro, agora estão de volta. E a Beatriz Leão. Foram algumas das pessoas que eu pude anotar e não tinha falado antes por isso. Gustavo Vitorino. Carlos da Resistência, que não é do chuveiro. Mais conhecido por Carlos Lorenzetti. Carlos Lorenzetti. Bom, ele mandou um e-mail e eu quero me penitenciar com o seu Carlos. Ele mandou, acho que esse e-mail na
quarta-feira ou na quinta-feira. E aí eu não tive tempo de ler e não vim mais trabalhar, então agora eu vou ler, seu Carlos. Não, e aí eu só peço pro seu Carlos que quando ele pode mandar um e-mail, mas ele não precisa mandar 100 e-mails na sequência, porque tranca a nossa Principalmente se for o mesmo. Ontem, exato, sempre o mesmo. E aí quando eu vi o e-mail, já não dava mais tempo. Mas a responsável fui eu que não li na quinta-feira. Tá então, assim, utilizando o caso do presidente Lula e de todos os outros que não sofreram da mesma perseguição como ele sofreu, como pano de fundo, pergunto. A moral e ética são valores de base individual. Depende do contexto e cultura ou da posição política. É uma pergunta que ele faz para o Vitorino. Ou seja, se a moral e a ética não são conceitos universais, pois dependem de todos esses fatores, são conceitos subjetivos. Portanto, cada um tem o seu. Peço por obséquio ao Vitorino não utilizar discurso pré-eleição proselitista de direita, pois o candidato dele já ganhou. Ele pode mudar o discurso? Saudações. Seu Resistência, vou explicar para o senhor o que acontece. Tem algumas coisas que são imutáveis, elas não são circunstancial. O conceito de moral e ética, ele tem origem nos hábitos e nos costumes da sociedade. Talvez o senhor não saiba, mas essa é a fonte máter do direito. As leis têm origem nos hábitos e nos costumes da sociedade. O conceito de ética e moral também, só que eles não caminham juntos. O senhor já deve ter ouvido muito a expressão, sim, é legal, mas não é ético e nem moral. Ou, isso é ilegal, mas se a gente for pensar eticamente, se justifica. Isso prova de que não são paralelos os caminhos da ética e da lei. Agora, se o senhor está tentando dizer que eu faço um discurso de direita, eu vou dizer para o senhor o seguinte, não existe relatividade. O seu líder é um criminoso, está na cadeia e não tem nenhuma perseguição, porque são milhares de páginas e de provas provando que ele é um meliante, um marginal e um criminoso. E vou dizer uma coisa para o senhor, se o seu Bolsonaro errar, eu vou ser o primeiro a criticar aqui. Agora, eu tenho ética e moral para criticar o Bolsonaro porque eu achei que ele era uma alternativa interessante. Agora, não acho que o senhor venha a ter esse conceito, essa equidistância para criticar o Bolsonaro, porque o senhor defende o seu líder e diz que ele é um perseguido, quando na verdade ele é um criminoso. Então, como o senhor pode ver, existe uma relatividade no conceito de ética e de moral quando se avalia. Muito bem. Fala por não, doutor Ruxo. Posso aproveitar, porque acho que é um debate bom, não o assunto deles aí. Sim, pois não, mas fique à vontade. Mas a oportunidade do que nós vamos enfrentar agora. Pensando no que fundamentou a eleição do Bolsonaro, né? Nós nós, particularmente eu, de que foi um antipetismo que elegeu entre a escolha de um desconhecido, que até então não tinha nome. Talvez seja um anti-tudo. Não foi só antipetismo. Era o petismo, porque era o que se apresentava nos últimos 16 anos, é o candidato que passou para o segundo turno, e aí... Eu acho que era mais um antilulismo do que um antipetismo. Bem, mas vamos lá para completar o raciocínio, tá? Então, este me parece que é o fato gerador de nós termos eleito o Bolsonaro, até sem passagem pelo Executivo, né, Mário? O Bolsonaro chegou à presidência de um país... Deputado direto. Exatamente. Mas a questão que eu quero tratar, e essa eu já falei com o Vitorino, é no sentido de que este salvo-conduto do antipetismo, no andamento da carruagem, ele não vai servir, porque nós começaremos, quando começar o governo, nós começaremos o exercício da plenitude de um governo, com acertos e erros, e aí nós não conseguiremos, vai dizer, mas o fulano roubou, o fulano está preso, o fulano isso e aquilo. Isso não servirá de salvo-conduto muito tempo, e é por isso que eu me preocupo na formação dos ministérios, em saber o que pensa efetivamente o governo que vai assumir, para que nós tenhamos perspectivas, para que lá fora comecem a investir no país, para que nós possamos acreditar que serão vertentes, né, de economia e de sucesso para esse país. Sim. Sabe quando começa a encrenca? A encrenca começa agora já em janeiro. Porque o Bolsonaro vai priorizar a reforma da Previdência, que é o que o Guedes quer, né? Ajustar as contas públicas. E assim, a gente tem um divisor de águas ali, Carla.
que é o seguinte: é fácil você cortar a previdência da iniciativa privada. Difícil vai ser você atacar as corporações da máquina pública. Exato. E agora nós vamos ver quem é realmente o Bolsonaro. Porque o que arrebenta a Previdência são as corporações. É fato. O cidadão comum se apresenta, se aposenta com 5 mil se ele conseguir dar um nó em pingo d'água. Porque as aposentadorias é 2, 3 mil reais. Na máquina pública, a aposentadoria começa de 10, com 4, 12... passa para 3, no final acaba com 1.500. Na máquina pública, a aposentadoria de 10, 12, 15 mil é chulé. Então, assim... nós temos que rever exatamente isso, porque tem uma coisa, o seu Bolsonaro, ele já vai começar no pinga-fogo. E tem o seguinte, a diferença é que os mesmos que votaram e apoiaram o Bolsonaro vão criticá-lo em janeiro e fevereiro se ele jogar a conta toda em cima da iniciativa privada. Outra questão bem importante, essa questão da escola sem partido, que, aliás, seria analisada pelo STF nessa quarta-feira, mas não foi pautada. É uma questão de uma lei estadual de Alagoas que está sob júdice, né? Então, ela foi vetada por um ministro do STF, enquanto não for analisada no mérito. Então, essa escola livre, ela tem os fundamentos da escola sem partido e as entidades que estão contra dizem que tem mais de 181 câmaras municipais fazendo algum tipo de legislação igual e que o STF precisa decidir se é inconstitucional ou não. Este é o Atualidades Pampa. Valeu pela produção agrícola e pela preservação ambiental. Valeu muito esse crédito que o governo liberou e com certeza com isso o produtor vai produzir cada vez mais. Isso é bom para quem produz e para quem compra também. A preservação dos biomas hoje é importante porque o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Valeu por gerar riqueza no campo e preservar nossas riquezas ambientais. Valeu acreditar nos brasileiros e no Brasil. Ordem e progresso. Valeu muito! Olha aqui, ó, o prefeito Nelson Marquesan Júnior está nesta terça-feira com sua comitiva nos Estados Unidos. E eles apresentaram em Washington projetos de PPPs, parcerias público-privadas, para o International Financial Corporation, que é uma instituição ligada ao Banco Mundial com expertise em promover desenvolvimento econômico através do setor privado. E na pauta, a possibilidade de assistência técnica da instituição para estruturar os nossos projetos de PPPs para a área da saúde, para resíduos sólidos, saneamento, água, educação e transporte urbano. São boas as notícias. Eu acho que ele está trabalhando bem lá nos Estados Unidos, onde ele está, né? Ele está aprendendo, isso é o que é o importante. Está aprendendo e o governador, o futuro governador está em Oxford, na Inglaterra, também aprendendo. Isso é importante, a pessoa tem que aprender e procurar melhorar. Qualquer curso, qualquer aprendizado vai melhorar a pessoa. Então, eu admiro muito o jovem governador Eduardo Leite e também o Marquesan, que eles estão numa ânsia, numa busca de aprender. Só aprendendo você pode repassar. É verdade. E nessa linha, até o Partido dos Trabalhadores, na figura do Haddad, estão buscando também aprender com os erros. Hoje o discurso... Não é aprender? Na verdade, que eles dizem que tem que tirar o PT do SPC. E não é aquele... O Ciro Gomes ia tirar. Exatamente, mas não é o projeto do Ciro Gomes. Qual é a fala deles, então? Eles têm que limpar o nome, renovar seus quadros, precisam também se reaproximar dos setores estratégicos. Vejam bem, eles já falam até da bancada evangélica. E, por fim, eles dizem que tem que buscar uma comunicação mais moderna, como no caso das redes sociais, porque eles levaram uma lambada do presidente eleito do Bolsonaro. E eles também trazem a possibilidade de antecipar as eleições do partido para remover ou para tirar a Gleisi Hoffmann. Mas eu quero ver quem é que vai tirar a Gleisi Hoffmann. Porque o seu mandado iria até o meados do ano que vem. Só que o pessoal do próprio partido tem a chamado de radical, vejam bem, né? Só agora que eles estão vendo um pouco o radicalismo.
Vou mexer no vespeiro. E pelo jeito, o Haddad está se firmando aí como herdeiro de Lula. Então, acho que vamos ter novidades aí estratégicas do Partido dos Trabalhadores. Doutora Luciane, quantos processos responde mesmo o senhor Haddad? Ele não foi condenado em nenhum deles ainda. Mas são 28, né? Uma coisa assim. Enquanto o prefeito, pior prefeito da história de São Paulo, 10 vezes pior que o Paulo Maluf, pelo menos o Paulo Maluf, ele fez alguma... Mas era o que... Era o nosso refrão, né? O refrão de todos os brasileiros. Pelo menos esse rouba, mas faz. Não, esse tá errado. Refrão advém da época do Adhemar de Barros. Verdade. O Adhemar de Barros, com aquele barrigão. Doutora Adhemar, rouba, mas faz, né? Então, está respondendo processo, estão respondendo processo. Agora, só queria fazer um pequeno comentário a respeito do recibo que foi dado pelo R$ 1 milhão que foi recebido pelo Instituto Lula naquele acordo que foi feito com a Guiné Equatorial, né? Que se fala português, uma das línguas faladas lá é o português. Foi uma coisa tão mal feita, tão esdrúxula, que foi feito à mão o recibo. Como? Recebemos R$ 1 milhão e foi feito à mão. À mão. Quer dizer, o descuido é tão grande, Quer dizer, eles não dão bola para nada, eles estão acima da lei e da ordem. Esse é o partido. Bom, eu acho que o PT tinha que mudar o nome. E mais helicóptero caiu, né? O helicóptero com o dono é um dos sócios da ARG, que é a empreiteira que foi envolvida no esquema do PT. Morreu ele, a mulher, exatamente, um dos sócios. É essa notícia, exatamente, que a gente trouxe. Bom, eu ia trazer, seguindo nessa linha, até o Vitorino foi muito enfático quando eu me lembro que eu e a Roberta discutimos ou colocamos um ponto de interrogação sobre a nomeação do novo futuro ministro da Saúde, o Mandetta. E ele concedeu uma entrevista para o jornal O Globo nesse final de semana e ele foi questionado exatamente sobre aquela nuvenzinha negra que tinha sobre ele. E, por exemplo, o Ministério Público diz que a empresa contratada na sua gestão na Secretaria da Saúde de Campo Grande pagou voos de sua pré-campanha. Houve essa troca de favores, ele confirma. Ele disse que nunca tinha sido candidato a nada e aí ofereceram o jatinho, ofereciam um táxi aéreo, diziam que ele poderia usar com liberdade, ele simplesmente usou. Aí perguntaram se durante a campanha ele também fez uso dos jatinhos. Ele falou que voou também, não tanto, mas voou um pouco menos. E foi assim que essa coisa se deu. Nunca teve essa coisa de você me dá isso e desconta aquilo. E, por fim, ele também comenta que foram várias as pessoas que o auxiliaram. Inclusive, tem um amigo meu que leiloou um tourinho e fez uma rifa e me deu umas horas de voo e eu voei. Vamos lá, olha, tá demais gente. Esse negócio aí, Lúcia. Quem é que leiloa tourinho, empresta jatinho? Eu só conheço uma pessoa que ajuda e que presenteia os seus coleguinhas. Eu. E não peço nada em troca. É a única, porque, imune. Gente, é verdade, não existe isso. Fala, doutor Russo. Eu queria trazer um assunto super atual. O crime do Carandiru, de 1992. Resolvi atualizar os fatos. Vamos lá, então vamos atualizar os fatos. Só rindo, dona Magda, naquele que é tido como uma das maiores tragédias deste país, onde tivemos 111 presos mortos e 34 mortos por eles mesmos, né? É inacreditável, estamos em 2018 e aqueles que fizeram o assassinato estão sendo julgados. Houve uma condenação em 2013 e 2014, tivemos condenações de 40 a 400 anos. Esta condenação foi anulada e a decisão que vigora agora é que eles irão novamente... Vamos lá, 92 dá 8, mais 18 dá 26 anos. 26 anos depois, então, sairá um novo júri para analisar. Então, a decisão hoje do Tribunal de Justiça... Já morreram muitos. Uma vergonha. A decisão hoje do Tribunal de Justiça era essa, então, que está mantido garantido um novo júri, que beleza. Então, para julgar. Mas, doutor Rocha, que tristeza, fazendo um aditivo, o senhor está falando, nós temos o caso do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, que a família imperial está requerendo a posse do palácio. É deles?
mais. 120 e poucos. 123 anos. 123 anos, está na justiça, rola pra cá, rola pra cá. Esse aqui com 26 anos 26 anos é um guri. É o caso mais antigo que se tem no Brasil, é esse caso. E você sabe que o julgamento foi adiado de novo, né? Ai, que Ia ser amanhã, quarta-feira, foi adiado de novo. Que vão chamar o Conde D para receber a chave. Conde D, olha aqui, ó, voltando a falar. Parou, Chicão, esse menino. Olha aqui, ó. Chicão não, olha, respeito comigo, esse menino. Me chamou de Chicão, olha, não me ofende, olha, respeito. A pessoa mistura. As placas já estão em funcionamento, diz o João Paim. Voltando ao assunto das placas, é que ele traz mais informações. Já estão em funcionamento no centro do país. Rio de São Paulo já está cheio de carros com placas novas. O bom desta placa é que ela será mais fácil da polícia buscar um carro roubado. Não tem como fraudar, pois cada placa tem um chip. Então, talvez seja por isso que estão querendo mexer de novo nisso. Já o Jorge Vanderlei diz assim, gente, não dá para entender. Santa Catarina do lado, estradas, pedágio, gasolina, taxas do Detran são baratas e os serviços prestados de qualidade. Eu contesto. Aqui são caros e nos dão uma prestação de serviço que é um lixo. Essa é a palavra. Cadê o Ministério Público Federal e Estadual que não investigam esses absurdos aqui no nosso estado? Heródoto Luz, falando sobre Detran e leis. Permitam-me abordar e questionar, creio que com a concordância do Dr. Ruschel e Vitorino, a excessiva competência que é dada ao CONTRAN, CETRAN, Detrans e companhias para legislarem. Sugiro que as senhoras e os senhores, se não conhecem, pesquisem as resoluções do CONTRAN e ficarão apavorados, assustados, alarmados com tantas normas abusivas, desnecessárias, normas quanto ao trânsito. Uma última pergunta e sugestão de investigação. Quantas defesas ou recursos em matéria de trânsito na via administrativa logram obter deferimento junto ao Detran, Jaris e CETRAN? Boa noite a todos. Heródoto Luz. Dona Magda, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu trouxe à ordem dos advogados do Brasil na oportunidade que existia, se descobriu que existiam 8 câmaras e apenas um representante da ordem em uma das câmaras. Então se iniciou a partir dali, através do Dr. Perizer, vice-presidente da ordem, ele avocou a ele e então a ordem começou a gestionar para colocar um representante em cada uma dessas câmaras recursais para participar, para criar a diversidade, né? Mas realmente o índice de aprovação, o sistema, eu acho que não sei quem abordou isso aqui já, o sistema de votação, ele não seria equânime, né? E realmente não se tem notícia de recurso. E a gente tem casos aí que proliferam de narrativas, de casos que a pessoa não estava no país, a pessoa estava acamada, a pessoa estava hospitalizada, e tu faz o recurso e tu prova e não dá em nada. E não dá em nada. Essa é a queixa da população. Eu queria responder uma pergunta do Dr. Ruschel que eu não soube responder na hora, então consultei aqui. Preço das placas Mercosul. Sim. São Paulo, R$ 128,68. Paraná, R$ 128,49. Rio de Janeiro, R$ 199,26. Pernambuco, R$ 147,42. A placa mais cara do Brasil, Rio Grande do Sul, R$ 280. Não, é um absurdo isso. Porque é cada vez pior. Olha, isso é um deboche. Isso é um deboche. Passou todos os E a grande mídia, ninguém fala. São os jornais não conseguiram reproduzir isso. Tu estás trazendo um verdadeiro furo de reportagem, Gustavo. Porque nós, a partir daqui, eu tenho certeza que vai ecoar, e essa matéria vai ser debatida, porque é impossível. Isso está quase 100%. Se Pernambuco dá 140, nós damos 290, isso é 100%. 137,80. Isso é roubo! Estou metendo a mão no nosso bolso de novo. Menos da metade. Mário Barcelos, aniversariantes hoje. Anita Leocádia Prestes, historiadora brasileira, que hoje completa 82 anos de idade, filha da Olga Benário e do Luiz Carlos Prestes. Vera Fischer, completando hoje 67 anos.
o tempo passa para todo mundo. Me lembro da Vera, quando em 71 ela ganha o concurso de Miss Brasil, né? E quem por Santa Catarina, né, mano? Isso, por Santa de Blumenau. E eu me lembro que o apresentador do programa, meu querido amigo, que já foi embora, o Paulo Marques, né? Senhoras e senhores, Miss Brasília. Ele tinha um vozeirão, o Paulo, era uma figura fantástica. E ela inclusive, voltou, está fazendo novelas e tal, continua sendo contratada da Globo. Apesar que a Globo agora está cortando muita gente. Meu querido amigo Roberto Leal, cantor português, que em Portugal não, mas em Portugal diz que ele é brasileiro e aqui dizem que ele é português, então ele se queixa. Eu muitas vezes almocei, jantei, frequentei a casa dele em Sintra, lá ao lado de Lisboa, uma cidade que fica a 20 e poucos quilômetros de Lisboa, passa por Benfica, que é um bairro onde fica o Clube Benfica, chega até Sintra, onde tem o Palácio dos Mouros, o Palácio da Pena, que fica em cima de uma escarpa, de um lugar muito bonito. E a casa dele era uma casa tão linda, uma casa de 180 anos, eu até já comentei isso, com um terreno de 5 mil metros quadrados. Imagina você ter um terreno de meio hectare, uma propriedade desse porte dentro do território português. Um abraço para o Roberto Leal, parabéns pelo seu 67 anos de idade. Nasceu em 51, são esses só os aniversários de hoje. Dona Magda, eu só quero dar um depoimento que eu dei ontem, mas não dei completo. Eu contei ontem que fiz um trotuar pelo litoral, um trotuar jurídico. Fui nos fóruns. Trotuar? O senhor levou bolsa? Fiz no pasma, do bege. Com a minha pasta, minha inseparável pasta. Não, agora a dona Lúcia, olha, ela tá mostrando as unhas. Olha, tá mostrando as unhas. Tá falando bonito, não, tá com as palavras. Que disse? Trotuar. Tu falaste que fez um trotuar e ela disse que tu estavas... Trotuar vem de trote. O exemplo do Marne. A trotuar são as moças de bons costumes que elas não podem ficar paradas, elas têm que estar andando. Tá, só as moças? As moças, só aquelas coisas. Não, uma evolução agora da... Lógico, evolução. Não vamos falar sobre gênero. Não vamos falar sobre gênero, então é melhor não falar de gênero. Ok, tá certo, cara. Tudo bem, é verdade. Tá, mas o que que rendeu o teu trotuar? Eu quero trazer a matéria, né? Nada. Foi por onde? Pela Freeway. E eu queria dar um depoimento da Freeway, que não apresentou um buraco. É verdade. Nem na ida e nem na volta. E com as cancelas não cobrando pedágio. Não, o milagre eu não saberia dizer, mas nós debatemos tanto o assunto aqui. E impressiona, dona Magda, porque a gente sai da Freeway e eu fui pela 101. Aí começa uma buraqueira, senhores. Não, mas tem uma empresa tomando conta agora. Não teve uma licitação provisória que é uma empresa, então mas até... Mas não estão cobrando a notícia do casamento da informação com as cancelas baixas. Mas será que não estão recebendo? Essa empresa não recebe do governo? Sim, não, é o governo que está financiando. Não, então, lógico que ninguém está tapando buraquinho de graça lá. Eu estou dizendo, eu quis casar a notícia de pista boa, zerada, sem os pagamentos, tanto de ida quanto de volta. Tá, mas alguém está pagando essa coisa. Alguém está pagando. Alguém está pagando essa coisa. Os boletins, alguém Ricardo, sempre tem alguém pagando. Além de nós, alguém está pagando. Se tapa buraco, alguém está pagando. Tá bom, Gustavo. E Magda, foi Luciane. aprovado depois de 20 anos, saiu a licença, a primeira licença prévia para o novo shopping Belvedere aqui em Porto Alegre, que terá hipermercado, uma torre comercial. Então é o maior empreendimento na Zona Leste. Mas o que é engraçado é que demorou 20 anos para que a ESMAN concedesse a licença prévia. E agora o dono do terreno tem que torcer para que não invadam, como aconteceu lá com o foguinho lá das terras lá da Baltazar. Qual é a parte da Zona Leste? O investimento é 850 milhões, é na Senador Tarso Dutra, número 500, bairro Petrópolis. O senador Tarso Dutra é a perimetral. Acho que é no fim da perimetral. O senador lá embaixo Tarso no fim da perimetral. Tem que torcer para não invadirem antes de começar a obra. Porque depois que invadir, aí eles entregam para a comissão de não sei o quê, dos acampados. Não, eles têm um nome. Para ser vergonhice. Não, eles têm um nome para ser vergonhice. Não é invasão. Ocupação. Eles querem chamar educadamente um crime. A Carla já foi advogada de algum grupo. Ela sabe toda a nomenclatura dos movimentos sociais.
E aí, pra sair, cada um quer 50 mil, quer 30 mil, quer não sei o quê, quer... Ah, vigarice isso. Isso é outra vergonha que o Rio Grande do Sul tem, sabia? Sim, é verdade. Você viu lá no Paraná, agora estão... Você viu, Chicão, lá no oeste do Paraná agora? Não, os caras botaram pra correr lá, acampamento do MST, os fazendeiros se reuniram, tacaram-lhe fogo nos barracos, correram, os caras pontapé lá, tem outra coisa, né, Gustavo Vitorino? É que a origem de tudo isso... A justiça não se justificou. Hoje, eu digo, se você tiver uma terra invadida, você puder invadir, atira primeiro para cima, depois para baixo e depois no meio. A ordem você escolhe. Que horror. Olha aqui, Gustavo Vitorino, mas a coisa já começa mal quando os proprietários não cercam seus terrenos, Gustavo Vitorino. Mas não adianta cercar. Não, adianta Magda, aí esses caras arrebentam. Lá na Baltazar derrubaram o muro, quebraram tudo, entraram, invadiram. Mas dificulta. Dificulta. Mas faz parte da bancada da bala. É uma quadrilha organizada. O Vitorino é da bancada da bala. Dispara na cara. A Lu é da bancada da agricultura. O Chicão é da bancada da... Não, ela não é da agricultura, tem outro. Religiosos. Você é desmoralizado, o Chicão é da bancada religiosa. Bancada religiosa. É um santo, né? Teu pai... Um santo. Atenção. E a quadrilha de abjetários que foram presos hoje, impressionante. Mas o bom é que eles pegaram os que pegam o gado e os que vendem também, né? Tá cheio de mercado aí que vende. Sim, é mais barato, né? No mercado da periferia, tinha uma rede da periferia, que comprava alimentado só por isso. Mas que trabalho bonito fez a nossa polícia, né? Que trabalho bonito. Melhor polícia do Brasil é a polícia do Rio Grande do Sul. Quando investiga e vê... Se dessem dinheiro para essa polícia. Exatamente. É a maior organização criminosa do Rio Grande do Sul em abjeato. A polícia é maravilhosa, porque trabalha com péssimas condições. Péssimas condições. E merecia, como diz Gustavo, muito mais atenção, muito mais investimento. Nós teríamos uma cidade mais humana. O IGP, por exemplo, tem que dobrar o número de peritos lá. Puxa, hoje se rouba o teu carro, recupera o teu carro, você fica 2, 3 meses sem o carro, porque tem que esperar fazer a perícia e não tem perito. É mais fácil tu não comunicar, tu ir atrás, pegar, leva pra casa e segue. E esquece o assunto e toca o barco. Ficar sem carro um bom período. É terrível. Vocês viram uma matéria hoje num desses jornais nacionais, no Brás, o bairro lá em São Paulo, o Brás, os caras assaltam as pessoas, dão gravata nos caras, chutam e a polícia faz assim, mas olha, assim, eles mostraram os policiais. Magda, você sabe que tem uma favela lá no Rio de Janeiro, o Marne conhece, porque morou um tempo lá, a favela do Rio das Pedras. Eu conheço o Rio das Pedras. Rio das Pedras. Fica entre Jacarepaguá e Itanhangá. É uma favela, Ruxa, é o seguinte, ela nasceu de policiais pobres que não tinham onde morar e compraram terrenos baratos, é uma área perdida. E essa é um pequeno bairro que nasceu de policiais. Lá não tem bandido, não tem tráfico de droga. O cara entrou lá para fazer negócio, desaparece. Desaparece. E sabe quem são? Os moradores fazendo justiça pelas próprias mãos. Nem a polícia entra lá para fazer a roça. Nós nos tornamos tão insensíveis à notícia. O Rio de Janeiro protagonizou esse fim de semana a morte de uma criança de 7 anos, uma de 15 e uma adulta, em 3 bairros diferentes, 3 balas perdidas. É demais. E isso nem repercute. Isso, quer dizer, a notícia banalizou. Ela passa como uma coisa assim, pessoal. Me impressionou porque 3 bairros diferentes, 3 pessoas de idade diferente, uma criança, outra uma menina, estudando dentro de casa, uma bala perdida. Quer dizer, realmente, nós temos que imaginar que haverá um novo mundo a partir de janeiro. Nós precisamos enfrentar, mas, como eu digo, não poderemos tratar só com a repressão. Não. Nós temos que ir lá na base... Educação. Nós temos que ir lá na base parar de gerar esses monstrinhos aí, porque senão não ficará inabitável. Mas tem um problema técnico, porque assim, o número é 17% do nosso funcionalismo público federal está para se aposentar, só não se aposentou por causa do abono de permanência. Como é que eles vão fazer para repor isso? Se já está uma calamidade, como tu dissesse, não tem fiscalização, não
tem pessoal. Bom, disso nós vamos pensar. Pense nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco. Durmam bem. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.